Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Ramon. Eu vou deixar ele se apresentar, mas tem uma curiosidade bem interessante, que nesse papo aqui eu realmente não conheço o Ramon. Então, como que o Ramon chegou aqui se eu não conheço o Ramon? Então, a gente está no mesmo grupo de CTOs no WhatsApp, e aí eu falei desse projeto de vir aqui bater papo, contar a história de pessoas de tecnologia, e o Ramon topou vir aqui conversar comigo. Então, tipo, as minhas perguntas serão todas 100% autênticas, porque realmente eu não conheço o Ramon, e aí eu vou deixar ele se apresentar, falar o que ele faz hoje, e a gente começa esse papo. E aí, Ramon, conta um pouco aí pra galera, quem é você? Sensacional, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar desse projeto aí incrível, tá? Eu trabalho no mercado de software há mais de 25 anos e durante esse período me dediquei a ajudar empresas nessa jornada de modernização de aplicações, arquitetura de software. Eu comecei muito cedo estudando desenvolvimento de software por conta própria e fui evoluindo, tá? Comecei a ter acesso à internet muito cedo também e estudar muito como desenvolver aplicações para a internet e todos esses contextos que na época que eu trabalhava, imagina, há mais de 25 anos atrás, era algo muito inacessível ainda e muitas pessoas não entendiam, né? E eu evoluí dentro desse conceito e acabei me dedicando muito ajudando em companhias e grandes empresas que faturam mais de 1 bilhão aqui no Brasil, nessa parte de empresas enterprise, né? Você falou que muita gente não entendia. Você acha Uhum. que isso mudou? Você acha que a galera hoje entende o que a gente faz? Nem todo mundo ainda entende como faz, né? E um ponto muito importante dentro desse contexto de aplicação é como desenvolver aplicações para essa realidade, né? Imagina que no passado as empresas desenvolviam aplicações que rodavam num único desktop e hoje as suas aplicações rodam para milhões de pessoas, e eu já falo em bilhões de pessoas, né? Então acho que esse é o grande desafio também, não somente dos clientes que vão usar os serviços, mas dos profissionais de mercado também que precisam entender como criar aplicações cada vez mais resilientes e escaláveis para esse novo contexto. Eu tô falando isso porque eu acho que faz um tempo que isso não acontece, mas talvez é culpa da pandemia, e não porque as pessoas entendem mais. Porque quando eu ia nas casas de parente, antes de pandemia, sempre tinha uma TV quebrada, um rádio que não estava funcionando direito. A galera, ô, você mexe com o computador, acho que você vai arrumar. E tipo, eu sou muito ruim de eletrônica, essas paradas assim, eu não sei nada. Eu falo, eu não consigo te ajudar. E muitas vezes a pessoa achava, pô, cara mala, velho, o cara mexe com o computador o dia inteiro, não consegue arrumar uma TV. Então ainda tem muita confusão, né, na área de tecnologia, porque realmente é difícil. E aí eu vou voltar lá no começo, que você falou que você teve contato e até internet muito cedo. Então, explica pra gente o que que é muito cedo, qual foi seu primeiro contato e como que você entrou na área de tecnologia? Você tinha algum parente que já mexia? Como que você foi introduzido tão cedo assim? Sensacional. A história é bem longa, tá? Mas eu despertei uma paixão por tecnologia assistindo. Tinha um seriado que falava, se eu não me engano, é tal pai, tal filho, alguma coisa assim, que no final eles tinham um computador, e ele fazia um diário e finalizava isso. Eu assistia o seriado e eu me empolguei com aquilo, tá? Então, a partir desse momento, eu decidi que essa era a minha carreira. Só que na época, você colocou um ponto importante, né? O mercado não entendia, nem a família, nem ninguém, o que era ser profissional de tecnologia, principalmente ser profissional de software, né? Talvez na época ainda tinha um pouco de uma visão de profissional de tecnologia como o único profissional que trocava placas de computador e fazia alguma coisa muito eletrônico, mas não tinha uma visão do potencial e do que era profissional de software. E eu tive que, inclusive, brigar com a família toda para provar e para manter a minha tese de continuar na área de tecnologia. Imagina que a minha família toda, todo mundo veio de baixo, tá? Isso é importante ressaltar, mas todo mundo se esforçou em outras áreas, de ou vai fazer direito, ou vai fazer medicina, porque eram as carreiras que apontavam. E na época tinha a carreira também de engenharia, mas engenharia civil também tinha uma certa relevância aí muito forte na época, né? Mas ser um profissional de tecnologia não era um profissional de futuro. Então, eu tive que brigar com todo mundo, de A a Z, e manter o meu sonho, o meu objetivo, e estou até hoje trabalhando no mercado de software. E essa parte, a parte da internet especificamente, você Assim, lembra que ano que foi isso? mais ou menos em 93 ou 94, tá? Via BBS, que era um acesso que nós tínhamos inicial à internet, e depois começou a surgir a internet por linha de escada, e eu comecei a utilizar. Geralmente a Ah, gente você usou usava. antes da discada, eu nem sei o que que era antes da discada. Tipo, eu Não, comecei na discada. eles faziam umas pontes, né, de internet, davam um acesso meio intermediário.
e eu usava por canais acadêmicos também, tá? Então, eu comecei a participar de uma escola de engenharia, depois eu me tornei até professor, de um curso técnico, né? Mas antes disso, eu ia muito para lá para poder me conectar com a internet. E em casa a gente acessava de madrugada, porque custava muito caro, né, o pulso telefônico. Então tinha toda a parte de BBS, eu conseguia, na época tinha algum tipo de convergência entre as BBS, tinha a Mandic, e essas BBS davam meio que um pré-acesso pra gente. Tinha até um e-mail pela BBS, tá? Então Mas tinha uns- BBS é o quê? BBS é o nome da tecnologia que era usada na época? Ou não? BBS era o teu provedor de acesso à internet, né? Então Ah, você se tá. conectava nessa BBS, e era como se fosse um gateway, né? Então você se conectava por meio dessa BBS. Não existia você simplesmente entrar direto. Então a BBS era o primeiro ponto de contato onde os grupos se reuniam, tá? Então através E da nessa BBS época já tinha, tipo, o Google, se tiver, não tinha ainda não tinha Google, o né? Google, não tinha o E Google. era o que? Era Alta Tinha Vista? Alta Qual, tinha algum Vista, para KD? tinha o Alta Vista, o KD estava começando, tá? Eu não sei exatamente quando começou, mas o Alta Vista era muito famoso ainda já nessa época, tá? E tinha alguns outros motores, aí começaram a surgir outros motores de multibusca também. Mas assim, logo depois dessa BBS começou a transição do acesso discado, efetivamente, né? Onde você conectava direto na internet. Não, é muito louco. E, tipo, eu não sei quem tá ouvindo aqui, mas se são pessoas muito novas, assim, Uhum. pode parecer meio loucura, né? Pensar num mundo sem Google. Hoje você fala o OK Google e o celular responde e já vai embora e, tipo... Mas Sensacional. existia mundo sem Google, né? Tipo, Vixe, era muito ruim, é, mas existia. você colocou um exemplo bom do KD, vale lembrar essa época, a gente tinha umas 5 ou 6 palavras-chave só que você cadastrava. E aí o teu site era encontrado por essas palavras-chave. Nessa época o Yahoo já dominava bastante também, né? Eu gostava muito do Alta Vista, não sei porquê, acho que eles conseguiam fazer mais buscas. O Alta Vista, inclusive, foi criado para mostrar na época o potencial computacional que eles tinham, né? Mas acabou virando um motor de busca famoso, mas ao longo do caminho também foi engolido aí pela jornada do Google, né? E aí, voltando para tua história, beleza, então você começou lá no comecinho e você lembra, tipo, como você ganhou a primeira grana, assim, falou, cara, isso aqui é de verdade, sabe? Porque era meio que, vi na série e tal, vou fazer isso, mas eu imagino que era muito difícil de achar um trampo, por exemplo, com software, né? Talvez com hardware Uhum. até tinha, mas com software, qual foi a primeira vez que você ganhou dinheiro com desenvolvimento mesmo? Tá, você vai dar risada quando eu te contar, né? Mas o primeiro passo, como é que eu aprendi, né? Eu não tive acesso. Meu sonho era fazer um curso de programação, tá? E eu não tive acesso a esse curso. Eu aprendi visitando bibliotecas públicas, estudando em livros nas bibliotecas, e eu comecei a programar sem ter computador também, tá? Eu estudava os algoritmos, desenhava no caderno, fazia um teste de mesa, e dessa forma eu consegui montar casas de programação. E eu recomendo todo mundo a fazer isso, tá? Porque é a forma de você validar os seus algoritmos. Então eu era Ó, um inclusive, fazendo um jabá aqui, tem no Como Criar um App, que é um projeto meu, tem lá um vídeo explicando sobre fazer teste de mesa antes de falar de programação. Tipo, ó, faz o algoritmo, cria uma planilhazinha e vai anotando ou faz na mão. é Mas é só um jabazinho fundamental. que tem um vídeo sobre isso para quem tá curioso o que que é um teste de mesa. Pô, é fundamental, porque para mim é a base, tá? E hoje falta muito isso para os profissionais modernos. A gente está muito acelerado e está perdendo fundamentos, tá? Mas você falou sobre como eu ganhei a primeira grana, né? Então eu aprendi a programar dessa forma, tá? Comecei a assinar um amigo e eu usava o computador dele enquanto ele fazia o curso, eu estudava, aprendia, ensinava ele e usava o tempo também para aprender um pouco. E aí eu fui buscar o primeiro trabalho nessa área, que eu fui trabalhar numa feira de computador, tá? Comecei numa empresa vendendo computador, isso lá atrás também. E dessa forma eu consegui me conectar na área e ganhar o primeiro dinheiro, onde o meu objetivo era comprar o meu primeiro computador, tá? Então na época eu queria comprar um computador chamado XT, que era o que eu estava visualizando, mas assim, em pouco tempo, economizando, eu consegui comprar um Pentium, se não me engano, 386, que foi assim, eu saí do 0 a 100, tá? O Pentium era uma máquina muito top na época. E através desse computador que eu comprei, tá? Aí eu saí desse trampo que eu entrei somente para poder comprar o computador. Eu comecei a aprender a desenvolver na prática, efetivamente, e desenvolver um software para locadora e um software para automação comercial. E era o quê? Então, Era Clipper? O que que era esse software? em Visual Basic 3, tá? Eu saí direto do Basic, onde eu comecei, onde eu aprendi o Basic nas bibliotecas, aí comecei a praticar.
E depois eu olhei, "Putz, como é que eu persisto essa informação?" Eu tinha uma dificuldade muito grande, no Basic não tinha recurso nenhum praticamente, né? Aí eu tinha a opção do Clipper, que eu estudei um pouquinho, mas não tive uma certa afinidade, e estava começando o Windows 3 alguma coisa, tá? 3.11 talvez. 3.11, isso. E tinha o Visual Basic 3, né? Que para a época era uma ferramenta fantástica e era algo muito novo. As pessoas olhavam para o DOS como a gente olha assim para o mundo lá do passado e olhava para a janelinha do Windows como o futuro, tá? Então, em função disso, como eu aprendi rapidamente e por conta própria também a fazer essas duas aplicações, eu me tornei professor de um curso técnico ensinando Visual Basic 3, né? Mas o Mas daí caminho para ganhar. Pode falar. então, mas você ganhou grana com isso? Você conseguiu vender para. Você falou locador e que mais? Vendi para duas locadoras e para umas duas lojinhas. Na época não tinha automação comercial e tinha alguns softwares já no mercado em Clipper. Tinha um que eu me lembro muito, tinha umas caixinhas da HJ Sistemas, não sei se nem existe mais essa empresa. Então tinha algumas empresinhas que dominavam esse micromercado, tá? Na época. E as empresas estavam sedentas por tecnologia, estavam conseguindo comprar alguns computadores, mas não tinham software, né? Então eu fiz para duas ou três locadoras do meu bairro, vendi para uma loja do bairro e para um outro conjunto de lojas. E o legal é o seguinte, olha, eu imprimia um mini folder numa impressora LX300, que é uma impressora que sumiu do mercado, mas é uma impressora fantástica, praticamente custo quase zero de impressão, só o barulho que era pesado, e fui na rua vender, e consegui vender, tá? Então, ganhei um dinheirinho, assim, com software desenvolvido dessa forma. Eu queria entender um pouco mais. Eu ia perguntar justamente sobre vendas, você já foi para esse caminho, que Uhum, vendas e negócios e, tipo, essa parte de como chegar no cliente é um assunto que eu gosto bastante. E hoje uhum, mudou muito, né? Mas eu queria entender primeiro como que era lá. Tipo, você tinha conhecimento de venda ou era uma venda, tipo, muito mal feita? Hoje, com a tua experiência, fala, putz, eu vendia muito mal, só que o mercado não tinha nada, e talvez era por isso. Porque eu vejo hoje que tem essas ideias de MVP e tudo mais, e eu gosto bastante delas, mas ao mesmo tempo o mercado hoje é muito sofisticado, né? Então, você também tentar fazer uma venda de uma forma muito, muito simplória, talvez você não consiga emplacar um bom produto, porque o mercado hoje já não aceita qualquer coisa, né? Eu sempre uhum, falo do exemplo do Uber também. O uhum, Uber hoje é um aplicativo que está na mão de quase todo mundo, e é um aplicativo super complexo, super dinâmico, carrinho uhum, mexendo, e aí você fala, vou fazer um MVP que é só um formulário, sabe? Pode ser que dê uhum, certo? Pode. Mas é difícil, porque o usuário tem uma expectativa muito alta quando você fala de aplicações e usar no celular. uhum. Mas aí da parte de venda, assim, hoje olhando para trás, você fala, putz, eu era um péssimo vendedor? Ou você acha que você já tinha alguma skill, assim, você conseguiu realmente fazer uma boa venda? Eu não era um vendedor porque não tinha uma experiência, tá? É importante ressaltar, estamos falando de mais de 25 anos atrás, né? Meu primeiro experiência de venda formalmente foi vender nesse primeiro emprego que eu consegui, tá? Que era venda de computadores, essas coisas. Mas, assim, se eu falar vendas na sua vida, venda está na minha vida, tá? Meus pais tinham loja, meu avô tinha loja, então eu sempre tive um background de estar próximo, falando com isso, mesmo sem estar percebendo, tá? A gente acaba tendo essa relação da importância do cliente, de como conversar, mas obviamente, assim, lá atrás eu era um modelo muito inexperiente. Porém, tinha uma necessidade grande do mercado e eu sempre fui bom de conversar sobre essa necessidade do cliente versus o problema que eu estava resolvendo, tá? Então eu creio que isso também ajudou bastante. Naturalmente, eu acabei entrando muito nessa área sendo um executivo, fundei algumas empresas ao longo do caminho e sempre estou associado à venda, né? Porque é uma coisa que eu falo também para o profissional de software hoje, a gente acaba sendo muito deep tech, né? E esquece de vender. E o profissional que vende, ele não escala, tá? Seja vender para o próprio time, tá? Porque você precisa vender a todo momento. Precisa trazer uma ideia interna, uma proposta de tecnologia, você precisa vender em todos os níveis de uma companhia que você trabalha e no mercado, né? E essa aproximação do profissional hoje com o cliente é fundamental. Você colocou um ponto importante, só complementando, o cliente evoluiu muito, tá? Demais. Então, lá no passado, a gente fazia uma tela com um botão, o cliente ficava hiper satisfeito, tá? Era assim que funcionava. E eu conheço essa história muito bem, como poucos no Brasil, porque eu estive dedicado a isso
e interagindo com empresas que estavam fazendo isso também, tá? E passando por as mesmas dificuldades. Então, uma grande vantagem de muito longos anos que eu passei, pelo menos nos últimos 15 anos, na parte consultiva, porque eu estava convivendo com empresas com essas dificuldades, né, e com as suas histórias, com suas culturas, e ajudando a fazer essa transição. Então eu brinco até que eu tenho mais de 100 anos de experiência em projetos de software, porque cada cliente desse tem uma cultura, uma experiência rica e valiosa que a gente aprende com os erros, com os acertos sempre, né? E esse ponto de o cliente mudou, eu concordo com você plenamente. Eu defendo isso todos os dias, tá? Um formuláriozinho não funciona mais e o Uber também não é um botãozinho, né? As duas coisas que a gente tem que educar as pessoas, né? Eu quero fazer um softwarezinho, um MVP, tipo Uber, com um botão, né? E as pessoas não imaginam do back-end que existe para tornar essa operação pelo tamanho que é, né? Você falou que você deu aula, né? E aí, Uhum. tipo, isso provavelmente lá na época porque você era um dos únicos na tua cidade. Que cidade que você morava? Que você tá contando Em essa história? Salvador, em Salvador. Salvador. Beleza. Então, tipo, beleza, a gente tá vendo hoje que a gente tem um movimento muito forte de migração para tecnologia. E Uhum, aí você acompanhando, vendo lá atrás como era e como é hoje, né? uhum, Você falou, pô, estudava indo na biblioteca. Eu também, na minha época, já tinha algumas ferramentas um pouco mais digitais, mas a forma primária mesmo de aprender era em livro, né? Eu uhum. imprimia livro, muitas vezes até pirateado, porque não tinha dinheiro para comprar. Então, tipo, um puta calhamaça assim de livro. Eu lembro de um de Java que eu até brincava com a minha namorada na época, que agora é minha esposa. Eu falava, isso aqui que vai dar o nosso sustento, que era o livro da certificação de Java, e depois fui arquiteto Java por muitos anos. Então, assim, era livro a nossa principal fonte de consumo. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas prefere vídeo, audiobook e outros formatos. Então, Perfeito. assim, nesse processo de transformação lá de quando você dava aula, eu acho que a minha pergunta é assim, o que que você acha que era muito bom lá atrás, que talvez a gente perdeu hoje, ou, tipo, não tinha nada que a gente podia aproveitar, assim, uma reflexão mesmo, porque mudou muito, né? A forma. Eu vejo hoje, eu fiz uns 7 anos atrás um curso nos Estados Unidos, e aí, tipo, a galera, por exemplo, o professor usava a lousa, a galera tirava o celular e tirava foto, sabe? E, tipo, na Uhum. minha cabeça, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, eu nunca teria essa ideia. Porque eu estava acostumado com o conceito de ter que copiar conteúdo, de ter que, tipo, a geração ela já está numa outra velocidade, e eu mesmo, tipo, que nem sou tão velho, já foi estranho. Falei, ué, como assim tirar o celular? Nem tinha pensado que dava para fazer isso, porque na minha época não tinha celular. Então, o que que você vê lá de trás que você acha que a gente poderia ainda usar hoje, ou, tipo, não, realmente as melhorias passaram e agora a gente não deve olhar lá para trás? Imagina, só para você refletir, tá? Eu tive a oportunidade em 96 ou 97, nesse período eu estava dando aula em escola de tecnologia, porque naquela época tinha muito essa questão de curso técnico, né? E para mim foi uma grande oportunidade dar dar aula como professor bem novo, tá? Imagina, num curso técnico de desenvolvimento de software, tá? Então eu lecionava a matéria de processamento de dados, era assim que se chamava na época, né? E eu tinha que fazer exemplos, até conceitos de desenvolver uma aplicação. As pessoas não vão conhecer o termo do MIDI, uma aplicação Windows Forms, um formulário Windows com várias telas dentro, tá? E tinha que fazer no quadro de giz. Era muito desafiador, tá? Acredite. Eu ficava me esforçando para tentar levar a turma no laboratório para a gente poder praticar. Minha letra já não é tão boa, tá? Eu tinha que escrever um bloco de código no quadro de giz. Imagina o desafio que era para aprender. Tá? Só que o que acontece? As pessoas não tinham esse acesso que a gente tem hoje, não tinham o acesso computacional que a gente tem hoje. Tá? Acho que muitos alunos que estavam lá não tinham nem sonho em ter um computador, isso é importante ressaltar. Mas as pessoas se dedicavam a entender uma coisa que perdemos tá, ao longo desse tempo, que são os fundamentos. As pessoas estão tendo um acesso muito acelerado, o que eu não considero negativo, tá? Só que está faltando fundamentar. E isso tem feito falta nas gerações atuais, tá? Eu sempre fui a favor, desde aquela época, e tive já discussões naquela época, imagina em 96, por aí, sobre práticas de desenvolvimento de software, enquanto o mercado estava discutindo e ensinar sobre, eu preciso fazer uma coisa em Pascal, mas eu consigo fazer uma coisa agora em Windows que dá uma experiência melhor e eu consigo ter uma orientação a objeto melhor, mas algumas pessoas já não aceitavam nessa época, né? Hoje, hoje
isso mostrou a realidade, né? Então a gente está no nível de desenvolvimento onde a gente tem uma série de stacks que já trazem uma série de aceleradores, só que existem alguns pontos importantes, porque os desafios agora também são outros, tá? É, se lá no passado eu conseguiria cometer um erro, tá? Era um erro para um cliente, era um erro numa máquina. Hoje, se eu comento um erro, é uma estrutura computacional gigantesca que eu vou afetar milhares de pessoas. Então, a gente tem uma série de aceleradores que nos colocam na frente no desenvolvimento de aplicações. Ao mesmo tempo, a gente tem um desafio tecnológico, a gente tem um desafio de concorrência de mercado muito grande. Então, a nossa chance de errar agora é menor, apesar da gente ter um poder computacional muito grande. As pessoas têm hoje um dispositivo que é 100 vezes maior do que o computador que eu tinha quando eu comecei. E elas precisam aproveitar mais isso, usar todos esses canais para acelerar. Então, se eu posso ver hoje um vídeo de 1 hora que me dá 40 horas de aula, ótimo, assista, né? Mas coloque em prática, viva experiências. O que está faltando muito hoje, tá, eu vejo nessa geração nova. Todo mundo tem vontade de fazer, mas está esquecendo que tem alguns estágios no desenvolvimento de software que você precisa praticar. E praticar não é simplesmente você fazer um exemplo que o professor está falando ou que você copiou da internet. É analisar o que é que aquilo faz e viver essa experiência, porque às vezes você está com um objetivo assim, isso funciona aqui agora no meu exemplo, só que quando você coloca no ambiente produtivo, coloca um teste de carga, coloca um tráfego de usuários diferentes, o comportamento é completamente outro, né? E é isso que tem feito muita dificuldade nos grandes projetos de software. Eu me considero bem privilegiado, porque na época de faculdade eu pude só estudar, pelo menos nos primeiro e segundo ano, depois comecei a fazer estágio e tal, mas eu consegui só estudar. Eu tinha uma mesada que era de R$ 120 por mês, e era o que eu tinha para viver. Já não era muito dinheiro, hoje eu acho que não dá para viver não, mas já era bem pouco dinheiro nessa época. E era o que eu tinha. Então, mas eu conseguia estudar, eu tinha a casa dos meus pais para morar, então eu não tinha praticamente nenhum custo. Então, era dinheiro suficiente para viver. E aí, por que eu estou falando disso? Por causa dos fundamentos. Então, enquanto eu estava na faculdade, por mais que tinham algumas disciplinas que eu achava que elas poderiam ser lecionadas de uma forma mais efetiva, eu ficava na sala estudando outras matérias. Então, pô, essa aula está muito enrolada, eu ia estudando outras coisas e com isso, eu me apaixonei pelo mundo do desenvolvimento e comecei a participar de competições de programação. Que aí, tipo, que eu acho que essas coisas se conectam. Então, como eu participava de maratona, eu literalmente programava muito mais de 8 horas por dia. E eu fiz isso por, sei lá, 3 anos, 4 anos. Então, que aí é o que você falou das experiências, né? O meu nível de exposição foi muito maior do que a média dos programadores nos 5, 6 primeiros anos de experiência e resolvendo problemas reais, né? Porque a maratona, por mais que são problemas fictícios que foram criados ali, mas computacionalmente eles são todos reais, né? A gente está falando de conceitos que você vai usar depois muito na sua carreira. Então isso é bem legal também, tipo, para a galera que, pô, beleza, o Ramon falou de praticar os conceitos, mas como eu pratico? Até hoje existem essas plataformas de programação de Uhum. competição, e por mais que você fale, pô, mas é um problema fictício, ele está falando do caixeiro viajante, ele está falando de otimização da mochila, então tem uma série de problemas, mas na prática depois você vai ver vários problemas similares, onde a teoria vai ter uma aplicação prática, e hoje em dia realmente é muito raro alguém que tenha esse tipo de conhecimento. Hoje a gente tem um movimento diferente, né, de cursos profissionalizantes, mas com o nome de bootcamp ou com o nome de upskilling, Uhum. então a gente tem várias formas diferentes, mas é a mesma coisa, né? Só que num Sim. formato muito acelerado. Até porque hoje as redes sociais e tudo que a gente consome acelerou muito e fica um gap no meio do caminho. Então, muita gente sabe já o último framework, mas não faz ideia de como aquele framework implementa as coisas. E eu não sou adepto da teoria de tem que estudar tudo e entender tudo antes de começar a fazer, mas eu acho que praticar um pouco alguns conceitos básicos, entender muito bem estrutura de dados, é um diferencial muito grande. Eu vi muita gente muito boa de fazer coisas básicas, mas que realmente travava em fazer coisas mais difíceis. E no final do dia, o que vai diferenciar um desenvolvedor mediano para um desenvolvedor acima da média vai ser na hora do problema difícil. Porque as tarefas fáceis todo mundo vai fazer. E quem fez um processo muito acelerado, que é bom, eu acho que é legal prover acesso muito rápido e as pessoas conseguirem se educar muito rápido, é só tomar esse cuidado, né? De tipo, mas calma aí, deixa eu tentar entender um pouco o que está acontecendo, para que eu não fique sempre travado quando a coisa complica um pouco.
Então, acho que essa parte, assim, é uma coisa que antigamente não tinha outro caminho, né? Não tinha o caminho acelerado, era mais Uhum, lento mesmo. Pô, uhum. você ia ter que ler um livro, sabe? Não dava para acelerar o livro, não dava para pular. Tipo, você tinha que ler, você tinha que ver aquela sequência, era muito estruturadinho. Hoje em dia você consegue já começar num curso lá na frente. Mas é bem interessante ver também essa evolução e ver que hoje tem caminhos bem rápidos para chegar a ser um profissional de tecnologia. Mas aí eu queria voltar para a tua história, na parte que a gente estava falando, só para eu entender. Acho que eu vou dar um pulão e entender o que você faz hoje. E aí talvez no meio a gente comece a voltar para. Porque eu não sei o que você faz hoje. Então, tipo, o que o Ramon faz hoje em dia? Bacana. Essa é a melhor pergunta de todas, tá? Hoje eu lidero uma companhia chamada DevPrime. Através da DevPrime, a gente provê uma série de estratégias de arquitetura de software, engenharia de aplicação, para ajudar empresas e profissionais, engenheiros de software, a acelerar o desenvolvimento de produtos digitais. O que é isso na prática agora, né? Nós fornecemos tecnologia para outras pessoas desenvolverem tecnologia, tá? Então, são um conjunto de práticas e aceleradores. Por exemplo, para você desenvolver o seu primeiro microservice Cloud Native com todas as práticas de sistemas distribuídos, resiliência, tolerância à falha, padrões de arquitetura em 30 minutos, tá? Então, isso faz parte dos nossos produtos que a gente oferece dentro da plataforma DevPrime. E dessa forma a gente tem ajudado grandes empresas, pequenas empresas, a romper esse gap tecnológico. Porque as empresas, como você pontuou, desenvolvem só um formuláriozinho, só que esse formuláriozinho, eu acho que ele não atende nem mais o MVP. E para você atender uma experiência de cliente, você precisa atender uma série de fundamentos nos projetos de software, e com o DevPrime a gente consegue atender esses fundamentos e dar meio que uma roupa do Homem de Ferro para as pessoas que vão trabalhar nos projetos, para que elas tenham essas habilidades, consigam fazer um onboard mais rápido nos projetos, consigam padronizar, consigam alterar esses projetos, consigam evoluir os projetos, tá? Consigam colocar esses projetos dentro do ambiente de cloud, tendo a melhor eficiência computacional e, de novo, quando vai evoluir o software, você tem um software padronizado, testável, com manutenção, para atender o desenvolvimento das aplicações. Então, esse é o Mas, meu dia a dia. mas o teu entregável hoje na Dev Prime é uma consultoria ou é um produto de código mesmo? O que você entrega para a empresa que te contrata? Perfeito. A gente tem uma espécie de um stack, tá? Que contempla tanto comportamentos que estão dentro do stack, que implementam, por exemplo, observabilidade automática para o desenvolvimento de software, fazem retry, circuit break, tem um projeto completo de arquitetura. Então, quando você vai iniciar um novo projeto, você vai entrar no stack do DevPrime, tem um CLI, e vai dar um DPNU, vai botar o nome do seu microservice que você vai desenvolver. A gente tem uma série de aceleradores que a gente constrói esse microservice para o desenvolvedor, tá? Com todas as práticas de desenvolvimento já incorporadas, com separação de responsabilidade, com desacoplamento. E dessa forma, já tem um projeto de testes também associados. E aí, junto com isso, tem um stack que tem esses comportamentos inteligentes, que envolve integração com segurança, parte de observabilidade, a parte de persistência, uma série de camadas que suportam essa operação de um microservice, por exemplo. Quando você escreve uma regra de negócio, a gente tem aceleradores que vão implementar uma série de processos que o time tem que implementar. Tá? Então, são rotinas comuns do time de desenvolvimento. Eu escrevi uma regra de negócio que tem um comportamento de negócio, esse comportamento de negócio emite um evento de negócio e eu preciso interagir com uma persistência, eu preciso emitir um evento no stream. Então, existe uma série de implementações obedecendo fundamentos da arquitetura que o time tem que implementar. Então, a gente acelera também esses estágios. Com toda essa estratégia, uh, uma pessoa que está iniciando um projeto de software hoje, ela consegue começar do zero, tá, a produção, tendo um primeiro microservice de exemplo em 30 minutos. E para a galera que, tipo, tá ouvindo isso e quer... E aqui não é nem jabá, não, é porque eu quero entender Uhum, mesmo a história e quero saber como que funciona. Eu já vi você postando algumas vezes lá no grupo sobre o Dev Prime uhum, e eu sempre tinha essas dúvidas, então aqui é o momento de eu tirar. sensacional. Para a galera que quer aprender isso, tipo, tem também um modo não empresarial, sei lá, eu quero só testar e ver como que é, porque Sim, me sim. parece que é como se fosse... Eu era CEO do Meteor, né, no Meteor Uhum, JS, e lá a gente tem um conceito no Meteor que é de skeleton, né? Então você consegue criar um projeto, eu quero um projeto com TypeScript, eu quero um projeto com Tailwind. Então você consegue criar meio que esse esqueleto
e aí é como se fosse uma arquitetura, né, de exemplo para você seguir. Me parece que o Dev Prime é uma coisa mais avançada, mas meio que com essa ideia de dar um quick start e que isso se mantenha ao longo do tempo para você ter essa arquitetura de forma operacional. E fácil, né? Então, tipo, tem como que faz para aprender, mesmo que a minha empresa não vai contratar. Eu sou um dev e eu quero, tipo, deixa eu ver o que esses caras estão propondo como arquitetura. Perfeito. O sonho de todo dev, engenheiro de software hoje é desenvolver o microservice, tá? É a jornada. E como a gente acumula uma experiência de mais de 15 anos ajudando projetos complexos, eu comecei a analisar quais eram os gaps dos projetos, tá? Antes mesmo da gente falar no universo de microservices. E grande parte dos gaps, você comentou aqui alguns, conceitos estruturais de um projeto de software. Porque hoje a gente fala em apagão tecnológico, mas o apagão tecnológico sempre existiu, tá? E principalmente o apagão do software bem feito. E você sabe muito bem disso. Não adianta você montar um squad com 100, com 1000 pessoas, que você vai ter uma operação caótica e todo o seu investimento vai paralisar uma empresa. E é dessa forma que grandes empresas, grandes startups estão paralisadas aí mesmo tendo grandes investimentos. Por quê? O grande gap é em como construir o software. Com o DevPrime a gente avança esses estágios e oferece um projeto estruturado para atender essa questão. Como é que a pessoa consegue iniciar? Tem uma assinatura gratuita de developer, que ela vai ativar essa licença de developer, vai instalar o CLI do DevPrime, seja no Windows, Linux ou Mac, tá? E a partir desse CLI, ela cria os projetos para ela começar a desenvolver. Então, ela consegue começar gratuitamente. Ela tem um treinamento gratuito que ela pode fazer agora também lá no nosso Academy e ter uma imersão profunda no desenvolvimento de microservices usando os nossos aceleradores, tá? Tem a documentação também de suporte. Dessa forma, ela consegue construir o primeiro microservice agora, enquanto nos escuta, tá? E esse é o desafio que eu faço. E fazer um deployment, seja no AWS, seja no Azure, seja no Google Cloud, no Oracle Cloud, seja no Docker local, seja no ambiente local, seja no Kubernetes, onde ela tiver um ambiente Cloud Native, ela consegue fazer o deployment das aplicações. A gente dá todo o suporte no produto, é um produto de engenharia, tá? Imagina que vou fazer um comparativo para as pessoas materializarem. Todo prédio que você constrói, 30% do investimento desse prédio está invisível, é na fundação do prédio, tá? E isso tem um histórico muito parecido com projetos de software. Se você não tem um projeto de arquitetura estruturado, você pode investir o que você quiser, tá? O teu investimento vai entrar numa linha de declínio, o teu débito técnico vai ser interminável, o retrabalho vai ser gigantesco, a tua incapacidade de evoluir vai drenar a inovação de qualquer organização, tá? E isso afeta hoje empresas no mercado de todos os tamanhos e principalmente as startups, porque o teu budget é limitado, o teu tempo de inovar tem que ser cada vez mais rápido e você enfrenta essa limitação tecnológica, tá? Então a gente ajuda justamente nessa questão, oferecendo esses aceleradores para que o teu time tenha por trás um apoio de arquitetura e esse apoio de arquitetura ele é evolutivo, tá? Enquanto você está construindo negócio, a gente também está fazendo deliveries atualizados de práticas de desenvolvimento que são incorporadas pelos componentes que fazem parte do stack. Então, a estratégia ela é atualizável, ela é projetada seguindo alguns fundamentos também de desacoplamento, é uma arquitetura hexagonal, onde você tem cada responsabilidade técnica definida e quem está trabalhando dentro desse contexto já sai do zero a 1000%, tá? Porque você vai entrar numa abordagem que vai te obrigar a discutir fundamentos de desenvolvimento de software, que vai te colocar convivendo com abordagens de Event-Driven Architecture também. Então, todas as aplicações são orientadas a eventos, seja eventos internos, teu código é padronizado em Domain Driven Design, que é outro padrão de mercado. Então, existe uma série de conceitos que você acaba convivendo e vai evoluindo o teu conhecimento técnico, porque você está vendo na prática como tem que funcionar, tá? Então, isso habilita também uma experiência de maturidade para todos que estão participando. Eu acho que é legal aí para quem está ouvindo e está interessado é realmente testar, porque por Uhum. mais que você não queira usar na sua empresa, você pode só usar de atalho para aprender as coisas que o Ramon e a equipe dele aprenderam ao longo desses anos, né? Então, eu acho que eu não quero, mas deixa eu ver como que é, e aí eu consigo pelo menos aprender, porque eu acho que o aprendizado aí que é o grande segredo, né? O que está por baixo ali. Mas enfim, acho que é bem legal. A gente até ficou um pouco off-topic aqui, mas eu acho que é uma coisa que tem a ver, porque a gente está querendo inspirar pessoas a entrar no mundo de tecnologia.
e a DevPrime pode dar esse start aí para, pô, eu já estudei um pouco, mas estou meio perdido. O que são boas práticas? Então, acho que serve como atalho, e depois, se você gostar, você pode querer adotar no seu projeto, ou pelo menos você consegue sugar um pouco de conhecimento. Eu sempre falo de usar as pessoas, mas de uma forma positiva, né? Porque hoje em dia é visto isso, esse termo, eu vou usar pessoas como uma coisa ruim, Uhum, mas você pode fazer de uma forma positiva, você não está causando nenhum prejuízo. Você pode trocar conhecimento, nesse caso não é uma pessoa, né, é uma tecnologia, mas você pode uhum. ir ali para entender como que eles fazem, quais as decisões que eles tomaram. Então, acho que isso é bem legal. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Ramon, mais um pouco pessoal, assim, porque eu tenho um assunto que eu gosto bastante, que é o Simon Sinek, que fala bastante disso, que ele fala do comece com o porquê, ou ele tem um livro famoso sobre isso. E aí eu queria saber o que é o porquê do Ramon, por que o Ramon acorda todo dia e trabalha com tecnologia, ou se quiser falar também fora do mundo do trabalho, mas por que você acorda todo dia e tipo, e aí, o que eu vou fazer? O que te motiva na hora que você acorda? O que me motiva na minha carreira que eu escolhi, a carreira de software, tá? É a possibilidade de impactar o dia a dia das pessoas, tá? Quando eu comecei, a gente não tinha a visão dessa grandeza do nosso potencial, como a gente tem hoje num ambiente de ampla conectividade, ampla acessibilidade tecnológica. Mas eu já tinha uma visão que a gente conseguia construir coisas transformadoras, tá? Baseado no meu mini ecossistema que eu estou falando para você. É uma locadora do meu bairro que eu estava ajudando, era uma mini lojinha que eu estava ajudando. Para você ter ideia, eu tinha um cliente dessa área comercial, que foi um dos meus primeiros clientes, que ele calculava, sabe, um bloquinho de pão, que as vendas das pessoas, e ele pagava contando milhares de bloquinhos das vendedoras no mês, né? E eu fiz um processo para automatizar isso, tá? Era uma aplicação em VB3 e persistia no banco de dados que você talvez não conheça, que chama-se Access 2.0, tá? Então era um banco de dados que a gente tinha. E assim, impressionante, como eu ficava impressionado como o cliente é, amava essa aplicação e para mim era algo muito simples. Ele cadastrava as comissões e eu simplesmente calculava e gerava um relatóriozinho para pagar as comissões do mês, tá? Olha para isso. E eu passei, eu digo para você, naquela época, estou voltando agora há muitos anos, eu ficava pensando, nossa, como é que esse cara gosta tanto de uma coisa tão simples que eu fiz, né? E aquilo se tornou um item essencial para o cliente, porque ele não conseguia mais calcular, ele tinha várias lojinhas pequenas, ele não conseguia mais calcular a comissão das pessoas sem essa ferramenta que eu fiz, que basicamente é um formulário que consolidava os processos e calculava as comissões, né? Então, isso era o potencial que eu começava a ver que a gente poderia impactar as pessoas. E é isso que me motiva, tá? Eu comecei a minha carreira profissional do zero, com R$ 20. Lembra que eu falei para você que eu tive que brigar com a família toda, e isso é sério, tá? Então, eu comecei por uma oportunidade que eu tive de participar tomar cota de uma prova de vestibular. Na época pagavam, eu fui fiscal de uma prova, ganhei R$ 20, comecei, e a partir dali eu fui buscar um emprego efetivo para comprar um computador, tá? E poder trabalhar. E dali eu não parei mais, tá? Então eu sempre fui um modelo autodidata, trabalhando sozinho, é, ajudando muito outras pessoas e recebendo muita ajuda, tá? Isso é muito importante. Eu sempre aprendi para ensinar as outras pessoas. Eu te falei de professor, mas ao longo de todos esses anos, eu sempre estive próximo das comunidades de desenvolvimento de software, compartilhando experiências. Eu sou organizador do maior evento de desenvolvimento de software na plataforma Microsoft, na América Latina, além de participar de outros eventos nas minhas comunidades locais, tá? Visitando universidades, palestrando, escrevendo livros, participando de podcasts, gravando os vídeos. O que você imaginar, eu estou envolvido, porque para mim é sempre um prazer. É o que me motiva, tá? Muitas vezes, lá no passado, eu arrancava o meu desktop, aquele que eu comprei com o maior trabalho, e ia palestrar numa faculdade, tá? E a memória parava de funcionar, eu tinha que tirar, apertar antes da palestra. Então, assim, eu sempre fui assim, tá? E sou assim até hoje, do mesmo jeito, porque eu vejo o quanto a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas e eu continuo ajudando outras pessoas, direta ou indiretamente, a mudar a vida delas. E o que é que eu peço em troca? Que elas ajudem outras pessoas ao redor. E a gente começa a formar um grande ecossistema. E vocês estão vendo hoje o quanto a tecnologia é importante globalmente, tá? Não mais uma questão local. Então hoje você consegue efetivamente trabalhar para qualquer lugar ou de qualquer lugar, tá? E a gente
consegue exportar tecnologia. Só puxando um pouco da discussão do DevPrime, eu já tinha uma companhia anterior, tá? E essa companhia a gente ajudava projetos complexos em empresas que faturavam mais de 1 bilhão aqui no Brasil, mas o DevPrime dentro dessa companhia era uma oferta consultiva. E nos últimos 3 anos eu investi na alavancagem dessa outra empresa, que é a DevPrime Efetiva, justamente para ser uma empresa global, tá? E porque na época da 2PC eu já estava exportando tecnologia, que aí é respondendo de novo o que te motiva, tá? Eu atendi um cliente, uma multinacional, foi a primeira que me surgiu assim um grande alerta aqui no Brasil, e nós fizemos um projeto e esse projeto foi auditado pelo time de fora, tá? Com um projeto de arquitetura. Sempre estive ligado à arquitetura de software, estratégia de aplicação. E o cliente de fora ficou muito satisfeito, a pessoa que nos contratou foi promovido, tá? E foi liderar um projeto fora, tá? Aconteceu novamente um segundo projeto, que nós fizemos um projeto, uma outra multinacional também, foi aprovado pelo time técnico de fora, e esse produto virou um produto produzido no Brasil e exportado para empresas, mais de 300 unidades dessa empresa ao redor do mundo. Então, isso nos dá o quanto a gente consegue entregar de experiência e mudar o dia a dia das pessoas. Então, o desenvolvedor hoje independente consegue fazer qualquer tipo de coisa, um aplicativo, uma plataforma, e promover experiências que no nosso dia a dia é software, tá? Estamos usando alguma coisa ligada a software desde o momento que eu vou na padaria, desde o momento que eu peço um Uber, tudo está integrado a software, dados, a informação, e é todo esse universo, né, de possibilidades que nós temos hoje, até de variações da carreira tecnológica, é muito motivador, tá? E eu estou sempre incentivando as pessoas a estudarem bastante, porque não adianta você ter todas as sopas de letras na mão e no momento de execução você não vai conseguir, tá? Então, é muito importante você começar nesses estágios evolutivos da carreira, se permitir, né, trabalhar em projetos difíceis, porque eles são os valiosos. Eu trabalhei muito em projetos difíceis, tá? Em situações muito difíceis, antes mesmo de avançar para outros projetos maiores, mas foi muito valioso. Sempre estava olhando assim, olha, eu estou tendo essa dificuldade, como é que eu transformo isso em um aprendizado? Então, eu sempre recomendo, no lugar de reclamar, procure entender como você consegue contribuir. E na maioria das vezes as pessoas ficam reclamando e deixam de contribuir. Uma pequena mudança no bloco de software, naquele sprint, compartilhando aquela experiência dentro do próprio time, tá? Dentro de uma comunidade, dentro dos eventos como você citou, que são fantásticos também. É muito mais fácil hoje uma pessoa adquirir experiência e adquirir um network profissional. Imagina que o meu network na época era limitado ao meu bairro. Eu fui começando do zero. Hoje você começa do zero, você está global, tá? Então é uma oportunidade muito grande. Faça coisas, compartilhem, troque experiências. E isso vai ajudar a vocês continuarem sempre estudando e com novos desafios. E eu tenho uma última pergunta para fechar, que é: qual foi o último conteúdo que você consumiu? Estou perguntando conteúdo porque hoje em dia é muito abrangente, mas pode ser livro, pode ser curso, pode ser tipo, qual foi a última coisa que você consumiu para aprender alguma coisa? Olha, é muita informação para eu te falar, tá? Faz parte do meu ofício, é, como executivo de uma empresa totalmente tech, que fornece tecnologia para outras empresas. Você deve imaginar que o desafio não é fácil, né? Porque a gente fornece tecnologia para outras pessoas que são altamente tecnológicas, né? Então a gente Sim. tem que estar sempre alinhados com todas as estratégias que estão saindo em todos os pontos. Eu acabo consumindo muita informação ainda no nível zero, em preview e em cenários que vão virar tendências, tá? Eu tenho feito isso nos últimos anos, do que você imaginar, conceitos de cloud, conceitos de práticas de desenvolvimento de software, e paralelamente, assim, uma coisa formal, talvez, eu acabei de terminar um curso também do Alibaba, um curso sobre empreendedorismo, onde conta toda a história do e-commerce, a história do Alibaba na China, como evoluiu, foi muito bacana também. E eu estou sempre buscando aprendizados porque eu atendo também clientes de N verticais, tá? Desde financeiro, varejo, o que você imaginar, montadoras. Todas as empresas são uma empresa de software efetivamente, né? E eu acabo tendo que estudar também qual o direcionamento de cada empresa dessa, porque você está sempre conversando com o cliente e você precisa ter o foco no foco do cliente. Então eu estou lendo sobre tendências de tecnologia, estou lendo sobre a evolução dessas empresas, e eu acabei tendo a oportunidade de participar desse curso também do Alibaba, foi muito valioso. Muito massa. É para quem
para quem está ouvindo o Alibaba e pensando, mas por quê? Tipo, pensa que a China é um outro mundo. Então a gente tem um mundo dentro do mundo que é a China e várias coisas que acontecem lá primeiro vão refletir aqui no Ocidente depois. E eles têm Aham. um mundo maior que o nosso, né? Então, assim, de volume de pessoas, eles têm tipo, muita gente lá, então é um puta laboratório. E é até difícil a gente reproduzir, né? Eles têm, tipo, o próprio Google deles, eles têm a Amazon deles, né? Eles têm tudo deles e é um mundo bem complexo e aprender desse mundo pode gerar insights bem interessantes para a gente trazer para cá. Só aproveitar então essa deixa importante, né? Eu sempre tive o desejo de conhecer o ecossistema chinês, tá? Que, como você pontuou, é gigantesco. Se as pessoas acham que é gigante, multiplica por 1000, tá? Tanto em pessoas, desafios logísticos, tudo que você imaginar tem dentro do ecossistema deles. E eu conheci a história do Alibaba ponta a ponta, tá? Desde o momento de startup até o momento que eles começaram a transformar o mercado, dificuldades, tá? Foi muito interessante um ponto, eles chegaram a ponto de quebrar no meio da execução do processo, tá? Como a gente passa numa startup aqui também. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. Às vezes a gente olha para o tamanho que eles são, eu recomendo, não vou expandir aqui porque é muito longa a conversa, mas quem quiser pesquisar, pesquisa sobre todo o grupo Alibaba, né? O tamanho que eles têm. Você acha que foi tudo fácil, né? Não foi fácil. Olhando sobre desafios de varejo, eles tiveram que formatizar, inclusive, pequenas lojinhas, tá? Logísticas, implementaram uma série de estratégias de logística. Nós temos hoje no Brasil um desafio gigantesco de logística, tá? Então, eles tiveram que interagir nesse processo para formar a digitalização que eles têm hoje. Então, as pessoas hoje compram no AliExpress, compram em outros, estão pagando no Alipay. Existe uma série de coisas que eles construíram ao redor para dar sustentação numa coisa que eu defendo muito com os clientes, que é esse contexto de ecossistema, esse contexto de plataforma digital, tá? É isso que vai levar essas empresas que estão hoje evoluindo para o próximo nível. E é uma experiência fantástica. Muito bom, Ramon. A gente teve um papo bem interessante, deu para ver teu comecinho lá. E aí só para fechar, como que a galera te acha, quem quiser saber mais das coisas, você usa alguma rede social mais ativamente do lado profissional? Fala aí para a galera. Perfeito. Eu uso bastante o LinkedIn, tá? Me adiciona lá no LinkedIn, depois você pode botar nos comentários aí. Eu tenho um canal no YouTube também, e eu tenho onde eu falo sobre estratégia de software e assuntos relacionados, e eu tenho um podcast específico sobre estratégia de software que está lá também no Spotify. Então vocês podem acompanhar, quiser interagir, pode marcar lá no LinkedIn, mandar uma mensagem privada também. Tem um Instagram também, tá? Então, mas o meu canal principal hoje é o LinkedIn e o canal de mídia são esses, tá? Eu tenho um blog também onde eu posto alguns artigos. Eu estou sempre conversando hoje e provocando sobre estratégia de desenvolvimento de software. É um assunto que é a minha profissão principal hoje, porque eu ajudo contexto de estratégia para grandes projetos. Eu gosto de compartilhar o que funciona, o que não funciona, para as pessoas refletirem, né? Porque as pessoas precisam viver experiências do mundo real para evitar de ter os mesmos problemas. E eu começo observando clientes, investindo bastante em projetos de software, usando novas tecnologias com as mesmas práticas antigas, tá? E o que é que isso resulta? Uma ineficiência tecnológica, uma capacidade de continuar a evolução e vai perder competitividade também nesse novo mercado. E é nisso que a gente tem que contribuir. Eu sempre provoco as pessoas a serem agentes de transformação. Como você me perguntou sobre o propósito, o que a gente faz hoje impacta milhões e bilhões de pessoas e a gente precisa estruturar corretamente as nossas aplicações, porque a gente afeta diretamente o dia a dia das pessoas. Muito bom. Obrigado, Ramon. A gente talvez grave mais na frente. Quem sabe eu vou lá no teu também para a gente trocar uma ideia. Está convidada, tá? Será um prazer. Muito massa. Obrigado aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesse papo e até mais. Valeu! Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.